Mais uma polêmica envolvendo o Neymar Júnior, menino Ney que parece que finalmente está sendo obrigado a crescer. Você tem acompanhado aqui no Metrópolis.com de que ele foi acusado por Robinho Júnior de agressão, de ter dado um tapa no Robinho Júnior e ter dado uma rasteira no Robinho Júnior, depois de levar um drible. E como para falar de Neymar tem que ter especialista no caso, eu vou chamar aqui Rafael Costa, nosso editor de esportes, que tem os detalhes. Rafael, já começo te perguntando o seguinte, a pergunta bem direta. Uhum. Já há algum posicionamento do Santos de possíveis punições ou está tudo ainda no âmbito da investigação? Então, o Santos ficou de revelar as imagens aí, né, depois de pedidos do staff do Robinho Júnior, mas ainda não, do ponto de vista de punição, ainda não chegou a ter ali um posicionamento oficial do clube ou algo do tipo. Até porque eu acredito que seja uma questão também de timing. Hoje o Santos joga pela Sul-Americana, a situação do time é bem complicada, é lanterna do grupo, precisa da vitória para ficar vivo na competição, então já causou problema demais. Então eu acho que a diretoria do Santos, se realmente for punir, vai esperar um tempinho aí, vai esperar pelo menos esse jogo para divulgar uma possível punição. A gente pode esperar aí talvez uma multa, não sabemos, né? Mas oficialmente o Santos ainda não divulgou nada com relação a isso. Quando a gente pensa no futebol, e posso aqui estar sendo exagerado, mas a gente entende que há essa brincadeira, há essa ideia de que um jogador mais velho precisa ter um respeito. Nesse caso, o que chama muita atenção é o posicionamento do Robinho Júnior, de que aquilo não é aceitável, esse tipo de atitude não é válida e que merece uma punição. Como é que você, como jornalista profissional e também como admirador do esporte, tem visto esse caso? Porque é óbvio que a gente está falando aqui de um nome que é gigante no futebol. É que eu acho que esse caso específico ele vai para uma questão que é um relacionamento dos dois. Porque a gente está falando do filho do Robinho, que é um dos maiores ídolos da história do Santos, assim como o Neymar. E o Robinho tem uma relação direta com o Neymar. Assim que o Neymar surge no profissional do Santos, né, ele sobe em 2009, mas tem seu grande momento ali, seu primeiro grande momento em 2010, quem está ao lado dele ali, junto, dividindo esse protagonismo, é o Robinho. O Robinho foi o momento que ele voltou do Santos, inclusive antes da questão da polêmica dele lá e tal, do crime, né, melhor dizendo, do crime em que ele acabou sendo condenado depois e preso. Ele vai para o Santos e ele encontra com essa geração liderada pelo Neymar e aí conquista títulos, enfim. Então os dois têm uma relação pessoal muito grande. O Neymar se refere ao Robinho como um ídolo. Então essa questão tá também para um ponto de tensão de relacionamento dos dois. Logo assim que ele voltou, o Robinho subiu para o profissional, ele fez uma declaração de que eu vou cuidar de você, tal, assim como seu pai cuidou de mim, enfim. Então eu acho que isso também potencializou todas as reações de todos os envolvidos aí. Fato é que, tipo assim, são muitas versões, todas elas apontam para que realmente o Neymar passou um pouco do ponto, mas até aí também é aquela questão, né? Para quem acompanha a carreira dele, sabe que ele não sabe lidar muito bem com isso, não é uma novidade. Mas sim, que aí nesse momento, assim que ele viu que ele tinha passado do ponto e viu que o Robinho não tinha gostado da atitude, que tinha ficado chateado, foi lá e se desculpou. E que isso, inclusive, teria causado um clima ruim no Santos, até porque todo mundo já tinha entendido que aquela situação já era para ter acabado. Porque eles, assim, é o que o pessoal tem falado. É recorrente no futebol, não quer dizer que é normal. Acabamos de dar, inclusive, na nossa página de esportes, que um jogador do Real Madrid, o maior time do mundo, foi acusado de agredir um colega durante o treino. Então, assim, não é o ideal, é óbvio, não é o comportamento comum você estar no seu ambiente de trabalho e acabar acontecendo isso. Porém, no futebol, isso acaba ocorrendo. E aí aconteceu isso entre os dois e a situação chegou nesse ponto. O clube falou que ia, né, investigar, tá para ceder as imagens, vamos ver o que vai acontecer de fato. Enquanto isso, a gente espera. Mas há alguma história prévia de Neymar sendo punido por atitudes, não necessariamente uma atitude como essa, que é uma acusação de agressão dentro do campo,
mas de outras atitudes que podem ter sido consideradas como fora de ética do trabalho, porque o que é que eu quero dizer com isso? Não necessariamente tentar achar um ponto, mas tentar entender um pouco a personalidade de Neymar, porque, como você também disse, não é algo que ele aceite facilmente. Ele realmente se tem numa posição acima dos outros, né? Eu lembro que teve um caso que eu particularmente fiquei muito assustado na época, que ele ainda estava no Al Hilal e algum outro jogador brasileiro, Renan Lodge, tinha mexido nas coisas dele. Eu não lembro muito bem dele chegar e tipo as coisas dele tá bagunçada, algo do tipo. E ele ir no estacionamento e furar os pneus do carro do cara, ou esvaziar os pneus do carro do cara. Então, assim, até onde eu me lembro, em nenhuma dessas situações, alguém foi procurar o clube ou a instituição, no caso a CBF, para virar e se queixar do ocorrido. Essa é a primeira vez. Até porque acho que isso diz muito sobre a trajetória dele. Quando ele estava no Santos ali, ele começou como garoto, tal, cresceu, era o maior ídolo, saiu, vai para o Barcelona, onde ele tem um Messi, talvez ele não fizesse esse tipo de coisa. No PSG, ele também chega como a grande estrela da companhia, também fazia as coisas e, né, passava um pano. E aí depois, no Al Hilal, aconteceram alguns episódios desses. Na seleção também nunca, né, teve um caso tão grave assim. E se aconteceu, foi resolvido ali dentro do campo. Eu acho que o que espanta, não espanta, o que surpreende, né, melhor dizendo nesse caso, é porque, foi como eu falei, normalmente esse tipo de coisa é resolvido internamente. Isso também acho que passa por um pouco do momento do Santos. O Santos está vivendo uma crise, mais um ano, né? Mais um ano com o Neymar sendo pressionado por ser o principal jogador do time. E isso mostra como as coisas não estão funcionando muito bem dentro do clube. Então, uma coisa que poderia ter sido resolvida dentro daquele treinamento acaba indo para a imprensa e gerando toda essa polêmica. Você acha que, diante desse momento ruim do Santos, esse problema específico pode deixar o clima ainda pior e atrapalhar, por exemplo, o jogo de hoje, que é decisivo? Olha, a situação do Santos está tão ruim que eu acho que isso não vai mudar muita coisa, não. Sendo bem honesto. É claro que você, a partir do momento que você coloca um dos seus principais jogadores numa situação dessa, talvez possa impactar, mas eu acho que se o Santos estivesse vivendo um momento bom, importante ali, brigando com todos isso acontecesse, talvez piorasse a situação. Mas como já está ruim há tanto tempo, eu não acredito que seja essa questão que vai afetar. O problema do Santos é muito mais grave, muito mais profundo. Acho que essa briga, óbvio, né? Por ter dois protagonistas aí, né? Ou um por ser filho de um grande ídolo e o outro por ser um grande ídolo, acaba tomando proporções muito grandes, né? Acaba abalando ali a situação. Mas eu acho que se o Santos for perder é porque o Santos está numa fase horrível e o time é ruim, não é por causa dessa briga, Rafa. E, Rafa, só para a gente finalizar, é óbvio que a gente já trouxe aqui a discussão de que, apesar de ser considerado um ato comum no futebol, não deveria ser normal. A gente, inclusive, vê muitos casos de que pessoas, aquelas entradas que são mais pesadas, aquela brincadeira, aquela atiração. Um caso como esse, em que um jogador novo, 18 anos de idade, Robinho Júnior tem só 18 anos de idade, é um menino, por assim dizer, ele sim é um menino, por assim dizer, né? Se a gente for fazer esse comparativo, principalmente com a carreira do Neymar, se impor assim em relação a um jogador mais velho, não necessariamente envolvendo agressão, mas se impor, se colocar e dizer, não, estamos aqui trabalhando, não somos iguais, mas temos que ser respeitados. Você acha que isso pode reverberar em outros times, em outras relações de trabalho? Eu acredito que sim, só que aí eu acho que é muito particular de cada ambiente também, sabe, Rafa? Porque uma coisa é isso ocorrer já num ambiente que não tá legal. E talvez as pessoas ali não... Como eu falei, a gente pode puxar aí o histórico. Acho que também eu não lembro de situações de caras, um mais velho com um mais novo. Eu sempre lembro de ocasiões de pessoas ali, jogadores mais ou menos da mesma idade, que acabaram chegando às vias de fato realmente, assim. O Tevez no Corinthians, o próprio Robinho quando estava no Real Madrid, enfim, são casos assim constantes. Mas eu acho que sem dúvida nenhuma, acho que no caso abre um espaço para um debate sobre tudo aquilo que acontece normalmente no futebol e que muitas vezes não passa por um filtro de será que isso tem que continuar? Por exemplo, o trote é tradicional, o jogador sai da categoria de base,
vai estrear no profissional, ele acaba recebendo um trote, o pessoal corta o cabelo. Isso é padrão. Se esse é o correto, se esse é o ok, é um outro debate que eu acho que o futebol nunca fez. Nunca parou para analisar isso acontece, isso está certo, isso está errado, qual que é o limite disso. Simplesmente acontece e as coisas vão seguindo dessa forma. Eu acho que, sem dúvida, você abre uma possibilidade desse debate começar a crescer e a sair pelo futebol aí afora. É sempre bom quando a gente tem que discutir o futebol para além do campo. Acho que Sim. É sempre interessante, é por isso que eu te convidei a participar aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Agora Sempre Metrópolis. que precisar, pode contar. E tem Metrópolis Esportes, tá? Canal, segue lá o canal Metrópolis Esportes para você saber tudo que acontece, para saber amanhã se o Santos ganhou ou não. Vai ver, vai que, né? Já hoje já pode ficar de olho que Ó. assim que o apito a final acabar, a gente vai ter a matéria lá no nosso site trazendo tudo aí sobre esse jogo do Santos e de todos os outros brasileiros aí na Libertadores, Sul-Americana, enfim. Acompanhar tudo dentro do mundo dos esportes é só acompanhar lá. Valeu, Rafa. Valeu, obrigado. Rafa. Obrigado.